Salve, salve! Estamos de volta. Esse é o Encontro Racional de número 23. Encontro esse que reúne os estudantes de cultura racional para falar da coisa mais importante das nossas vidas, para falar desse livro incrível, desse livro que não existem palavras que possam definir no nosso vocabulário. Com certeza. E principalmente para falar sobre Manuel Jacinto Coelho, para falar sobre o racional superior, que é a fonte da nossa felicidade, é a fonte da nossa grandeza, da nossa riqueza, da nossa alegria sem fim, porque a cultura racional entra na nossa vida como um brilhante, como um diamante, que muda tudo ao nosso redor. A sua luz ofusca todo o mal e traz o conforto aos corações mais desejosos de felicidade, de luz, de alegria. Estar com esse conhecimento em mãos significa muito para quem é estudante de cultura racional. Alguns testemunharam as suas vidas sendo mudadas e outros testemunharam as suas vidas sendo salvas pelo racional superior. E alguns foram salvos e nem se deram conta que foram salvos. E nesses relatos que começaram a ser registrados em 1980, mas que a gente sabe que antes mesmo do retiro começar a gravar o jornal em vídeo e antes mesmo do jornal impresso começar a circular, o relato já era feito de voz, de boca. As pessoas passavam umas para as outras as suas experiências incríveis, as mudanças, as melhoras. E hoje a gente tem esse privilégio de ouvir e conversar com os estudantes de cultura racional. E hoje eu tenho o privilégio de ouvir a minha irmã Nilda Paiva, de Aparecida de Goiânia. Eu tenho a felicidade de ouvir a jornada que ela teve e tem para nos contar sobre o livro Universo em Desencanto. Salve, Nilda! Seja bem-vindo. Salve! Obrigada. Conta pra gente aí como é que você conseguiu entrar em contato com o livro Universo em Desencanto. Chegou por um prospecto? Chegou por uma divulgação? Como é que começou e em que ano foi? Primeiro, foi meu esposo que pegou o livro em 1977. Ele começou a estudar e passou para mim. Ele pegou no dia 7 de setembro de 1977. Aí ele começou a ler e falou: Nilda, lê esse livro que é muito bom para nós, minha filha. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a estudar o livro também com ele. E quando foi mais ou menos em abril de 77, nós fomos para o retiro. E esse livro trouxe muitas mudanças boas, maravilhosas na minha vida e da minha família. Esse livro nos traz a paz, o amor e a concórdia uns com os outros, porque o raciocínio ele une e o pensamento divide. E isso vem explicando no livro. Então eu comecei a estudar, fui gostando da leitura e fomos para o retiro. Chegando lá, quando eu vi o senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, para mim foi a maior felicidade. Eu estava com a minha filha de 4 anos de idade. Ela chegou lá no retiro e com uns dias ela começou a passar mal, foi toda inchada. Aí eu fui falar com ele, com o senhor Manuel, aí ele falou assim: olha, Nilda, sua filha está com um problema muito sério no fígado e no rins, mas eu vou salvar sua filha. Aí aquilo ali para mim, olha, não tem nem palavra como eu falar para você a felicidade de eu ver minha filha salva, né, pelo racional superior. E eu lia muito e leio até hoje. Eu continuo estudando, divulgando, que para mim é o melhor presente da minha vida, é eu divulgar essa cultura, melhor coisa.
Então você E eu chegou, também passei por uma... você chegou, só para a gente entender essa parte do relato da sua filha, você chegou já sabendo que ela estava doente ou ainda não sabia? Não, não sabia não. Ela começou a passar mal. Ela tinha 4 anos de idade. Eu não sabia que ela estava com esse problema no rins, nem no fígado. Aí ela, de repente, começou a ficar inchada, e não comia, só ficava quietinha num canto. Aí eu falei com ele, né? Aí ele chegou, passou para mim uns remédios para mim dar para ela e falou, não se preocupe não, sua filha está salva. Falei, meu pai, muito obrigado. Porque a gente chamava ele de pai, outro de meu velho, né? Você sabe como sei que é. disso, sei. Né? Aí eu comecei cada vez mais, estudando mais, colaborando lá. E eu depois, com uns 1 ano ou 2, eu tive um problema também de saúde muito seríssimo. E ele me salvou. E hoje eu estou aqui para contar para todos que quiser ouvir. Mas foi a coisa mais linda do mundo. Olha, Wilson, eu sou muito feliz, sou muito agradecida ao Racional Superior por tudo que eu sou, através da leitura desse livro, Universo em Desencanto. O livro Deus, que está na Terra para salvar toda a humanidade. Quem passar a se conhecer é o melhor presente da nossa vida, é você saber quem é você. Não é verdade? É verdade. Eu sou muito feliz mesmo, através... Ele sabia também do seu problema nesse mesmo ano. Em que ano foi essa cura dela e em que ano foi a sua cura? Foi mais ou menos em 70, no final de 77 para 78. A cura dela, Eu né? morei, a minha e a dela. A sua e a dela. Ela ficou 21 dias tomando chá e nesses 21 dias ela foi curada. E eu fui curada assim, rapidinho. Ele chegou assim perto de mim, olhou para mim e falou, você não tem nada não, pode levantar. Olha, é muito bonito, viu, Wilson? É muito bom. Você conhece o retiro, você sabe como que é o Racional Superior. Sim, sim. Né? De forma, a forma mais interessante e mais discreta que tem, não pode ter a humildade e a simplicidade dele, porque você vê que ele não faz alarde, ele não faz um movimento grande para mostrar que é ele que resolve, que é ele que salva, que é ele que cura. Ele, de forma muito simples e discreta, simples e discreta, ele tira a sua atenção, tira o foco, tomando um chá, ou tomando, às vezes, eu tenho relatos de gente que se curou com um copo de café com leite. Então, exatamente. E olha que relatos sérios de um copo de café com leite. Então, é verdade. Eu quando eu morava lá, uma vez, 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada, chegou uma mulher praticamente morta dentro do carro. Aí ele pediu para mim fazer um chá de erva doce e dar para essa senhora com uma colher de azeite. E eu fiz o chá e levei para ela lá dentro no carro e ela tomou. Daqui uma meia hora a mulher estava conversando com todo mundo. É incrível, mas é maravilhoso. Com o quê? Com erva doce? Com erva doce e uma colher de azeite. E quem é que fala que erva doce cura a pessoa, né? Pois é, essa até é mentira, né? Então, mas é isso que o pessoal tem que entender, como é que a cultura racional era naquela época, né? E como é que é diferente hoje, simples. Né? Simples, discreto, simples. Humilde, ele só passa a orientação. Exatamente. A pessoa olha pro remédio, né? Acha que o remédio é erva doce, acha que o remédio é pílula de White, acha que o remédio é um chá para tosse. E esse não é o remédio. A cura já foi feita. Como ele falou para você, você não tem nada, já está curada. Então, é interessante isso, né? Como é que ele é discreto, né? E não tem intenção de mostrar ou de trazer para ele, né? Como a vaidade poderia mostrar em outras pessoas, né? Que é ele quem cura. É verdade. Né? Ele quem cura. A energia racional que ele transmite na gente. Já vem a cura ali com aquela força que ele nos transmite. E isso não tem dinheiro do mundo que pague essa felicidade que nós temos. Verdade. Como é que foi para você entrar no retiro no início? Assim, qual foi a tua experiência inicial?
A entrada no retiro nunca é nesse período que você entrou já, o retiro também não tinha muita coisa? Não tinha ninguém. Tinha o quê? Umas 12 pessoas só morando lá. Muito pouco, né? Nessa época era pouquíssima pessoa. Com o tempo foi que foi chegando as pessoas para colaborar. Você lembra quem morava lá naquela época? Lembro, muita gente de lá. Você vou te falar, pode falar? Pode falar. Olha, conheci o Jorginho, Kung Fu, seu Francisco e o seu Chico, conheci Terezinha Medeiros, Dona Zoraide, Diana, uma baiana, conheci muita gente lá, mas muita gente. Mas nesse período, às vezes, morando, essas 12 pessoas que você falou que moravam lá, você lembra quem eram as pessoas que moravam lá, na época? Lembro, um era o Jorginho, seu Chico, o Kung Fu, então Tereza. Esses são os residentes, quem mais? Era tudo residente lá, todos. E outros que até agora no momento eu não lembro o nome. Mas no início eram uns 12 residentes. Aí foi chegando devagar e foi aumentando a residência, o residente lá. Foi uma experiência maravilhosa. Olha, para mim foi a melhor faculdade do mundo. Foi lá naquele retiro. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Vou te dizer, eu sou feliz. E vocês vinham todo final de semana? Como é que era a rotina de vocês no início, logo nas primeiras semanas? Eu fui lá? Eu fiquei já morando lá, eu e meu esposo, meus 2 filhos. Já foi direto, no primeiro dia mesmo, já foi para morar? Já fomos direto, a gente fomos para colaborar, mas ele depois falou assim, não, vocês não vão voltar não, vocês vão morar aqui. E deu uma casa para nós ficar lá. Que incrível. A minha filha saiu de lá com 17 anos. Que incrível. Entendeu? Foi assim. Não foi para você difícil, assim, logo no primeiro momento, chegar sem saber que queria morar ou ia ficar para morar, né? Foi difícil? Isso é verdade, foi difícil. Mas, no final, terminou tudo bem, maravilhoso. Eu saí de lá em 1991, na transformação dele. Eu e meu esposo. Então você entrou em 78, né? Em 77 e saiu em 91. Sim. Meu Deus, um bom tempo, né? Se dedicou uma vida inteira, uma vida inteira a ele. Foi. E como é que era? E ele, outra coisa... Pode falar. Pode falar. E outra coisa, Wilson, a minha mãe morava em Pernambuco. Posso falar? Não posso falar relato dela? O que você quiser. Ela morava em Pernambuco e ela escreveu para mim, eu estava morando no Retiro, ela chegou para mim e falou assim, Nilda, minha filha, fala com o seu Manuel aí para me ajudar, eu estou muito doente. Eu falei, mãe, pode ficar tranquila. E mandei o livro para ela, sabe? Que ela não sabia ler. Eu falei, já que a senhora não sabe ler, a senhora passa a mão no livro que o Racional Superior vai lhe ajudar. Aí ela começou a folhear o livro e uma noite meu irmão começou a ler para ela. Aí naquela época era lamparina, não tinha luz elétrica, né? Lá onde ela morava. Aí ela dormiu. No que ela adormeceu, depois de uns 5 minutinhos ela abriu o olho, viu aquela claridade dentro de casa. Era uma luz do tamanho de uma fluorescente, sabe aquela lâmpada fluorescente? Comprida? Então, passando no corpo dela, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí ela acordou assim, passou, que ela tinha uma hernia de umbigo muito grande, muito perigosa. Que ela passou a mão, foi no médico e falou assim, você não tem hernia nenhuma. Aí ela falou, Nilda, eu fui curada, minha filha. Eu falei, minha mãe, graças ao Racional Superior, a senhora foi curada. E muitas coisas, muitos relatos que a gente via lá, né, Wilson? Olha que coisa incrível, falando da sua mãe, né? A cura de uma hérnia dessa, de um momento para o outro, para quem está ouvindo, parece absurdo, né? Mas na verdade, parece um absurdo. Mas na verdade, somado com milhares de relatos que a gente já ouviu, é uma coisa normal. É normal, exatamente. Não é, a cultura racional ela não faz milagre, né? Exatamente. Não existe milagre. Ela é a realidade, né?
E como é que foi, Ai, e como é que meu foi para Deus, você nesses primeiros anos de convivência ao lado dele? O que, que você começou? Porque eu acho que quem chega no retiro e começa a ver o Racional Superior da Terra, né, logo no início do retiro, que não tinha nada lá, era uma região, né, como se fosse uma grande fazenda para quem está ouvindo, e lidar ao exatamente. lado dele, começar a observar esse ser especial, né? É difícil você de Nossa início já Senhora, achar que você já conhece, né? Quem é Manuel Jacinto Coelho. exatamente. É verdade. Olha, é uma coisa muito mais. Aquela simplicidade dele. A Uhum, doutora Jô, do lado dele ali também, né? uhum, Colaborando ali do lado dele. Aquilo era a simplicidade. Ele vinha, descia, cara, conversava com a gente, batia papo com a gente. Aí uma vez ele falou: olha, gente, vocês vão se acostumando, daqui uns dias eu não vou poder mais descer aqui, não. Que todo mundo vai querer me pegar, saber se eu sou de carne ou osso. com certeza, com certeza. Vocês tiveram um privilégio, né? Você falou Nossa Senhora! você falou da Jo, ela estava lá em Ah, 78 já, né? 77. já estava. Ela chegou primeiro do que eu. Chegou antes de você. E já, então Chegou antes já de mim. tinha uma administração naquela época, né? Do retiro, né? Em 77. Tinha, É. E, 77. e ela saiu em 87, não é isso? Foi. E Eu você, estava lá e ainda, você saiu em 91. Nesses anos todos em que você viu do 91. crescimento da administração do retiro, nesse princípio, com 12 pessoas, para chegar ao ponto de 1985 ter ali 12 mil pessoas, né? É uma diferença, é uma Exatamente. diferença absurda. Então, esse relato que você falou agora, Nossa, sobre ele nossa dizer, vai Senhora, chegar o tempo que eu não vou poder passar aqui embaixo, eu acho que você viveu na pele isso, né? Você viveu na pele isso, né? nossa Senhora, Wilson, a gente se sentia, para nós não existia outro mundo, era só ali, Sim, sim. entendeu? Hum. Para nós, às vezes a gente queria ir lá, a gente dizia assim, eu vou lá no mundão, a gente falava o mundão. Aham. Passou uma É vida mó vivendo lá barato. dentro, né? Eu fiquei 5 anos sem ver minha mãe. É muito tempo. Aí um dia, ele foi na inauguração da ponte, Uhum. aí ele falou assim, lá no meio da ponte, lá, ele falou, você conhece a ponte lá, não conhece? Claro, claro, conheço. Então, aí ele chegou e falou assim, para nós mulheres e os homens de um lado e as mulheres do outro, ninguém se misturava lá não, Eu sei. né? Aí ele chegou falou para mim assim, para mim e para todas as mulheres, pegue as pétalas das flores, vai despetulando aí no meio da ponte e fazendo seus pedidos, para ser atendido e ser curado, a doença, o que vocês quiserem. Uhum. Aí nesse momento eu pedi para minha mãe ir lá me ver, né? Ela morava em São Paulo. Uhum. Isso foi numa quinta-feira. Pois no domingo minha mãe já estava lá, Wilson. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma, foi uma resposta rápida, né? Resposta Falei, rápida. caramba, meu, olha só. Você vê a humildade Ai, meu do Deus. teu pedido também, né? Uma simplicidade muito grande, porque você podia pedir um Não mundo é? ali, né? E pediu Pois é, para ver a sua mas mãe, não. né? Então o desejo foi Pedi realizado. para ver minha mãe. Tinha 5 anos que eu não via ela. Para quem está Eu pedia para ouvindo, ir lá ver ela, ele falava assim, não, vai não, daqui uns dias ela está aí. Ele falava assim. Eu uhum. dizia, mas pai, minha mãe não sabe ler, não sabe apanhar mundo nem nada. Ele falou, não, sua mãe não é boba, não. Sua mãe é esperta. Ai, ai. Ele tinha esse carisma, né? E essa simplicidade de falar, né? Então a gente se sentia Nossa tão... Senhora. Wilson, eu sinto uma falta tão grande dele. Quando eu vejo o vídeo dele, ai, eu não aguento, eu choro de emoção. Eu sei. Fico muito emocionada. É só eu falar aqui, você sabe da emoção que eu estou. Ele faz muita falta, né? E eu acho que Faz. as pessoas que estão ouvindo esse programa e sabem, depois de tantos relatos, que as pessoas que viveram ao lado dele não fazem ideia do que é viver ao lado dele. Então, para vocês sabe, entenderem, como eu falei na abertura do programa, a felicidade que você tem é algo que você não sabe medir. E a felicidade não é medida em bens materiais, e nem em roupas caras, nem em carros importados. É uma felicidade que você se sente completo de tudo sem ter nada. Sem ter nada. Você E não tem precisa, você não precisa de nada e se sente com tudo.
É uma felicidade que Exatamente. você não tem na vida material. Os momentos felizes são momentos, né? Mas quem É viveu ao verdade. lado dele se nutria de uma felicidade que é inexplicável. Tentar explicar isso Exatamente. para quem está ouvindo é algo assim, mas é a energia racional é igual, o retiro é igual. Não, não é. Hoje não é nem 1%. Não chega nem um terço da metade. Então, você vê que a energia que ele tem é uma energia tão especial e as pessoas estão tão perdidas, né? Nessas jornadas espirituais, nessas dúvidas, nessas viagens, as viagens que vocês criaram, que vocês não fazem ideia do que é Manuel Jacinto Coelho, do que é o racional superior da Terra. Então, assim, esses relatos só ajudam, na verdade, para que vocês entendam que na simplicidade, na humildade e no amor verdadeiro é que estão as coisas racionais. E o retiro racional, para quem entrou como ela entrou em 1977, né? Você lembra do mês, não, né? 22 de abril de 1977. Chegou nos guerreiros, né? Já chegou como guerreira, né? Que a 23... Como uma guerreira. 23 é guerreira, uma guerreira, meu filho. Eu sou uma guerreira. E tá fazendo aniversário, né? Tá fazendo aniversário, porque nós estamos em abril, né? Olha aí. Tá vendo aí? Exatamente. Meu filho tinha 7 anos e minha filha tinha 4. Ele fez 8 anos lá no retiro. Maravilha. Um presente. O meu filho também, ele tem muitas coisas boas para falar. Ele diz, qualquer hora dessa vai falar com você. Que bom. É muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, assim, quem tá ouvindo isso para tentar entender, não é uma comparação que a gente tem desejo de comparar, não. É só para explicar que a presença da energia racional, na sua maior simplicidade, ela tinha algo que vocês não têm, infelizmente, não tem como medir. Porque era uma oportunidade que esses primeiros, né, estudantes, os antigos estudantes, eles tiveram, e é um presente, né? É um presente que, como a gente está falando aqui hoje com a Nilda, né, é o presente que ela ganhou. Ela, de imediato, ela chegou no retiro e já foi convidada para morar no primeiro dia. E o que é interessante que as pessoas possam analisar é que, imagina que você vai visitar um local que você nunca foi. E você tem casa, e você tem vida, e você tem trabalho. E muitas dessas pessoas abandonaram as suas vidas tradicionais, abandonaram as suas residências, abandonaram os seus trabalhos, alguns dos seus trabalhos, e nenhuma delas se arrependeu. Porque a entrega verdadeira ao racional superior da Terra, a entrega verdadeira de coração puro, de coração aberto, essa vitória é uma vitória que só quem viveu, no caso da Nilda, é que pode dizer, eu aceitei esse convite. E a gente sabe que aceitar esse convite do racional superior, hoje, depois de muitos anos, né? No dia a gente pode não saber, né, Nilda? Mas hoje a gente sabe que é um presente sem tamanho, sem medida. Então... não há dinheiro que pague. Exatamente. Então você vê que essas pessoas que começaram, esses primeiros pioneiros do retiro racional, nas construções do retiro, viveram esses momentos, como ela falou, que vai chegar um momento que eu não posso nem descer. E de fato esse momento chegou, né? Em 1985 era praticamente impossível chegar perto dele. Era verdade. Tinha todo um exército na frente para proteger. E eu sabe que eu estava pensando sobre esse assunto especificamente, sabe? Eu acho que se os guardiões, né, os homens, né, estivessem ao redor dele o tempo todo, eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada e ele também poderia ter tido acesso aos estudantes, né? Eu acho que as coisas se tornaram mais difíceis, na verdade, porque nós desejamos, né, essas mudanças e as nossas vontades, e as vontades foram sempre sendo atendidas, sejam elas para um lado ou para o outro, né? Ele sempre deixou esse livre-arbítrio, porque não é um dogma, não é uma doutrina, né? Ele sempre respeitou esse livre-arbítrio até do erro, até dos problemas, até das dificuldades. Então, nos foi dado, né, Nilda, esse privilégio
de estar ao lado Exatamente. dele. É uma honra sem fim, né? Conta pra gente eu quais são as suas conheci, experiências. eu conheci lá também o Tuninho, o Mariano, o Henrique, muita gente lá, o Dentinho, um rapaz que a gente chamava ele de Dentinho, Uhum. a Nelly, a filha dela, o Miro, o Paul, aquelas criançadas tudo lá, Paulo Pacheco, foram todas as criançadas criadas lá dentro, os filhos desse casal, da Nelly e os meus. Os primeiros crianças a chegar lá foram os meus. Maravilha. E depois foram chegando, né? Olha, ô Wilson, é uma experiência, olha, não tem nem como a gente falar. É uma coisa, é uma alegria dentro de mim. Quando eu falo de cultura, você vê, quando eu estou divulgando na rua, as pessoas ficam assim olhando para mim, nossa, a senhora fala com uma convicção. Eu falo porque eu sou convicta do que é cultura nacional. Né? Agora mesmo esses dias que vem para a semana, outra, eu vou viajar para Aracaju, vou trabalhar lá numa rádio com um amigo, estudante também, vamos fazer programa da cultura, lá em Aracaju. Maravilha. Dá o endereço da rádio. Qual é o número da rádio? Não, quando eu chegar lá eu passo para você. Sim, passa sim, a gente publica aqui no canal. O mais Tá, importante... porque por enquanto agora eu não sei. o mais importante é manter informado. Vai ser em que mês? Eu vou agora depois da Semana Santa. Então manda o recado de lá, também da rádio lá pra gente aqui, viu? Então, voltando à questão do retiro racional, das suas experiências no retiro racional, já como residente no início, né? Ele te arrumou uma casa naquela região de onde é que tá? Do lado de fora do retiro hoje? Ou era aquela lá atrás da gráfica? Qual era a região? Não, a vila que eu morei é do outro lado, indo para o Ata, para aquele clube que tem lá em cima. Sabe onde que é? Sei. É do outro lado. Mas não E do era lado no de Ata, cá, não, né? Era do lado direito da rua. Não. É no lado direito da rua. Indo, depois do Ata ali, que ele fez fez 2 vilas de casa ali. Aí eu morava na primeira na primeira fila, primeira casa da vila. Morei ali. E como é que foi a experiência? Você mudou direto para lá? Você pegou os seus móveis? Aí deixamos as nossas móveis na casa de um estudante e fomos colaborar. Quando ele chegou para o Muniz e falou assim, não, o Muniz vai, opa, eu vou me embora agora porque eu tenho que trabalhar. Eu falei, não, vocês não vão agora não, eu vou dar uma casa para vocês. Aí deu a casa para a gente, mandou o Muniz pegar o caminhão e ir lá buscar nossos móveis. Já fez a mudança direto. Racional, ele tem mistério não, meu filho. Não, eu acho legal que ao mesmo tempo vocês estão tão entregues, né, assim, ao mundo racional, tão certos do que estão fazendo, que ninguém faz uma mudança assim de uma hora para outra, visitando um local que vai visitar, né? Não tem nem sentido isso, né? E vocês se entregaram por completo. Por completo. Muita gente que chegava lá nas divulgações, que todo final da divulgação as pessoas iam para lá para colaborar, né? Aí ele falou, ô fulano, vem morar aqui, chamava as pessoas, porque ele via que precisasse morar lá, né? Ele também nunca deu moleza a ninguém não, moço. Eu sei. Acordava às 5 horas da manhã, a Raimunda falava que não foi a Raimunda que falou, foi a esposa do Kung Fu que falou, né? Que 5 horas da manhã acordava. Eu 4h30 da manhã eu já estava na cozinha, lá embaixo, fazendo café para a turma. Caramba! 4h30. Era, e deitava 11 horas da noite, dependesse do horário, que eu tinha hora de pegar, mas de largar não. Agora você vê que beleza, as pessoas trabalhavam, né? Até falando em termos de trabalho, né? As pessoas trabalhavam com um amor e com um carinho tão grande, as coisas racionais, um amor, é verdade. que é preciso ter força de vontade para deixar uma vida, deixar um mundo para trás, né? E começar uma vida nova assim, já servindo ao próximo, né? Ajudando ao próximo. É uma caridade verdadeira, coisa que você não vê mais hoje em dia. Até o amor e o carinho para atender as pessoas de manhã, para servir um café dentro do retiro em 1977, 78, é diferente das pessoas de hoje, né? Então, com certeza. Não tem nada que possa comparar a beleza que vocês viveram, a harmonia que vocês viveram e a felicidade de Eu quando colaborava,
quando eu estava colaborando na cozinha, que eu fazia o almoço um domingo, eu fui presenteada por um habitante do mundo racional, o senhor Rei de Angola. Lindo. Entendeu? Conta pra gente. Wilson? Tô ouvindo. Aí então, eu estava na cozinha, servindo almoço, aí chegou aquele senhor alto, louro, dos olhos azuis, com o primeiro volume no braço, e pediu um prato de comida. Eu cheguei para ele e falei, olha, vou dizer uma coisa para o senhor, aqui ninguém come carne não. Aí ele falou assim, quem come carne é bicho. Eu falei, esse homem não é daqui não. Eu pensando, né? Foi tão engraçado. Aí ele foi lá, pegou a fichinha, pagou a comida, sentou na mesa, deu uma garfada só, largou a comida lá e foi embora. Depois não vi mais. Aí Terezinha Medeiros foi falar com o pai, aí ele falou assim, ela viu, foi seu Rei de Angola, foi visitar ela lá na cozinha, para ver se ela estava colaborando mesmo. Olha só. Você sabe que é engraçado, né? Que as pessoas... essa segunda ou terceira vez que eu ouço esse comentário sobre o seu Rei de Angola, né? Para quem está ouvindo, eu sei que é difícil, eu tentei explicar no programa anterior, eu vou explicar nesse também. Não existe espiritualidade, nem espiritismo, nem umbanda na cultura nacional. Não. Mas esses nomes, né? São os nomes de 21 divindades, de seres, além e muito além da compreensão humana, porque tudo que a gente conhece... Exatamente. Tudo que a gente conhece hoje está abaixo do sol, tudo. Então, assim, esses seres são seres que vocês não conhecem. Então, o nome, às vezes, as definições, né, podem ser associadas a outras coisas, mas não são. Porque não existe cartório lá em cima, é só uma referência, né, para identificar. Então, esse ser que ela está falando é uma das 21 divindades que nós conhecemos, né, do astral superior, acima e muito acima do Sol. Então, são seres divinos, digamos assim, por isso divindades, né? Seres quase puros, já do mundo racional, quase puros, quase perfeitos, que têm uma missão magnífica de ajudar no avanço da civilização dessa humanidade, dessas idas e vindas das civilizações que foram criadas, né? Então é uma honra muito grande, né, falar dessa força que, por sinal, Nilda, eu estava falando sobre isso hoje com o Wagner, né, que gravou ontem. Eu tenho um carinho muito grande pela quinta-feira, por algum motivo, sempre tive. As minhas primeiras medalhas, meu pai até comentava que eu ganhei e eu pendurei no quadro do seu Rei de Angola. Aí meu pai perguntou assim, você pendura as medalhas ali? Eu falei, foi ele que me deu. Então eu sempre tive essa, eu só não fui campeão brasileiro, mas eu fui campeão carioca, né? E eu ganhei 2 medalhas de ouro. Então, eu sei que foi ele que me deu, né? Então eu sempre tive carinho por ele. Eu sempre tive muito carinho por ele, sem saber porquê, sobre essa foto, né? Que a gente tem dele. E eu sempre tive e tenho ainda até hoje, até na minha casa, um carinho e um respeito muito grande por ele. Então, cada vez que eu ouço um relato dele, desse sentido, sabe? Que, com essa mesma definição, com essa mesma apresentação, né? A forma que ele escolheu de se identificar, que essa não é a primeira vez que a gente ouve isso. Então eu tenho um carinho mais especial, entendeu? Em ouvir que você recebeu. Então qual foi a orientação que você ouviu depois disso? Ele falou que... Seu Manuel falou assim pra mim, vai lá antigamente tinha um jornal assim, né? Ao vivo e a cores, né? Ali, Aí ele falou, vai lá dar esse relato, que você viu um habitante do mundo racional aqui. Aí eu fui e falei lá na frente. Hoje eu fui agraciada com a presença do senhor Rei de Angola. Nossa, o pessoal ficou emocionado. E as curas que a gente via lá, né, Wilson? Sim. As pessoas sendo curadas pela energia racional. Lembra de algumas? Eu lembro da doutora Ione, eu lembro de uma senhora que o Muniz foi buscar ela na cidade e trazer lá para o retiro. Quando ela viu o seu Manuel, ela ficou tão emocionada que estava partindo para outro mundo já, né? Aí ele falou, não, ela não vai agora não. E chegou junto dela assim, conversou com ela, a mulher voltou normal. Impressionante. Ele tinha e tem esse controle da vida, né? Exatamente. Então ele podia mudar a quantidade de pessoas desenganadas, né?
que já estavam Exatamente. consideradas já em vida, já com os dias contados, mortas em vida, e ele estendeu. Exatamente. Ele também tirou meu cunhado do hospital. Ele acompanhou minha mãe dentro de São Paulo, no ônibus. Minha mãe banhou o ônibus, ele banhou também. Quando ela chegou no hospital, ele já estava lá, porque eu pedi a ele para ir lá olhar meu cunhado, sabe? Uhum. Ele falou, não, pode deixar, eu vou visitar ele. E não foi em São Paulo? Quando minha mãe chegou no retiro, que viu ele, minha mãe falou, meu Deus, foi esse homem que estava dentro do hospital, curando todos os doentes lá. Olha aí, olha a prova. E tirou para muita gente do hospital, sabia? Olha Igual aí. a mãe do Edgar. A mãe do Edgar tomou chá de erva-doce com azeite lá no hospital, ele deu quando o médico passou dando azeite e erva-doce para todo mundo. Uhum. E você sabe disso, né? vê a beleza desse relato. Vamos lá, vamos explicar para quem está ouvindo. Onipresente e onisciente, naquele que tudo sabe e está onde quer que deseja estar. Somente uma característica de um ser conhecido na história como o Consolador. Aquele que viria para unir os povos, aquele que viria para falar das verdades essas bíblicas, né? Em João 16, se eu não me for, o Consolador não virá, e quando ele vier, vos falará de mim e de tudo aquilo que eu vos falei, e ele me glorificará. É esse início da cultura racional, em 1935, onde o Manuel Jacinto Coelho, de forma muito simples e humilde, em uma tenda espírita muito simples e humilde, recebe as mensagens do racional superior. E começa numa tenda espírita, de forma muito simples e humilde. Ela foi constituída junto com o estatuto, que demonstra claramente que ajuda ao próximo, ajuda aos necessitados, aos desamparados. Ela começa registrada em um documento da TEFA, né? Do Estatuto da TEFA, com o objetivo de caridade, com o objetivo de fraternidade, de amparo aos idosos e às crianças. É um documento lindíssimo que existe registrado dentro de um cartório. É verdade. Então, quando ele vem para esse plano, ele prova de forma discreta, mais uma vez, sem causar alardes, sem dizer quem era, mas prova com os atos e não com as palavras. Ele poderia usar as palavras e ser um mentiroso, poderia ser um demagogo, poderia ser um farsante, mas não, em vez de falar, ele fazia. Então, quando a mãe dela conhece o racional superior da Terra, no hospital, curando várias pessoas, que ele nunca saiu do Rio de Janeiro, então mostra em que estado que ela estava? Qual é o estado que ela estava? São Paulo. Ela estava em São Paulo. Então, o que prova? Que ele não foi até lá fisicamente. Não. E ela Foi viu o habitante. Exato, ela viu a presença dele materializada, curando vários pacientes. Não é também, mais uma prova, não é também uma exclusividade dos estudantes de cultura racional. Porque se é Deus, todos são filhos de Deus. Não se trata de um Deus material criado aqui nesse campo inferior, de seres inferiores aonde discriminam. Eles curam esse, mas não curam aquele. Ajudam um povo, mas não ajudam o outro. É o Deus dos hebreus, é o Deus dos africanos, é o Deus dos asiáticos. Não, esse é o Deus de todos, é o verdadeiro Deus. E por ser o verdadeiro Deus, ele vem ajudando não só a um, mas a todos. E por ser o verdadeiro Deus, ele se apresenta na forma simples, para que a mãe dela pudesse comprovar o relato no retiro, que viu ele curando ela e outros. Não é isso, Nilda? É verdade. E aquelas senhoras, quando ele trabalhava no centro, as senhoras que ele ditava, recebia a mensagem e elas escreviam, eu conheci todas elas lá no retiro. Você lembra o nome delas? A gente chamava uma de Maroca, que era uma francesa. E a Isaura, que era uma portuguesa, e a vovó Maria, que trabalhou do lado dele no Centro Espírita lá 50 anos com ele. Uhum. Conheci elas. As outras eu não lembro o nome não, mas dessas três eu lembro. Você falou que ela trabalhou no centro com ele durante 50 anos. A vovó Maria, é a Dona Maria. A gente chamava ela de vovó porque já era uma senhorinha de idade. Uhum. É Dona Maria. Seu Manuel recebia as mensagens,
né? Quando fechou o centro, e ela escrevia. Ia passando para os outros, a Isaura, a Maroca. A Maroca, eu só sei que é Maroca, não sei o nome dela, era uma francesa. E isso foi nos anos 40, 50, né? Ainda, né? Eu conheci ela lá no Retiro. Não, eu digo, elas estavam trabalhando, recebendo as mensagens, escrevendo nos anos 40 e 50, né? Ou ainda no Retiro em 78 já estava... Porque antes da Jo chegar e começar a escrever as mensagens, tinha uma outra pessoa que ela está nos Estados Unidos agora, esqueci o nome dela, tentar lembrar aqui, olhando para o meu WhatsApp eu não vou lembrar rápido. Tem uma irmã nossa que está nos Estados Unidos, que ela, antes da Jo, ela começava a escrever as mensagens. Então essas 3 senhoras que você mencionou, então eram antes dessa senhora que está nos Estados Unidos. Foi lá no centro. E você lembra? 1940. Você lembra se elas no Retiro tinham alguma atividade também com as mensagens do Oracional Superior ou não? Não, elas já estavam só estavam mais lá para descansar mesmo, né? E era muito de idade elas. Tinha uma que cuidava só dos passarinhos dele, mas a outra não fazia mais nada, não. Era a Salete que escrevia as mensagens, não é isso? Antes da Jo ou não? Não lembro, eu não lembro não, Lúcio. Não, porque você chegou, a Jo já estava lá, né, em 77. Já. Então foi antes de 77, Foi. Eu queria saber essa parte das mensagens, porque é interessante a gente ouvir isso, né? E quem escrevia antes e o momento que você viveu, né? E como é que era? O finado Bebeto. Sim, lembra do seu Bebeto? Sim, claro, muito. Então, ele também é daquele tempo do centro, né? Ficaram lá no Retiro, Cruz. então, ficaram no Retiro também as pessoas do centro, né? Conseguiram seguir ele até os últimos dias de vida. Exatamente. Né? Igual o seu Chico, né? Seu Chico. Francisco. Sim. Como é que era em 77? Tinha alguma atividade lá do tipo assim, salinha aqui em 77 ou não? Ou nada? Quando você chegou assim? Não. Nada, Não, né? tinha não. Não. E nem seu Chico trabalhava para ninguém, nem ajudava ninguém? Não, ele só colaborava. Ele era um colaborador, igual nós éramos lá também. E você Entendeu? lembra? O Zito de Souza, o Zito de Souza, que era cantor também, e colaborava lá. Muitos antigos. Você lembra quando é que começou a salinha? Em que ano foi que começou? Olha, foi em 1982, 83, por aí assim. Eu imaginei. Não é esse dentro da casa do Racional Superior da Terra, não, né? Era esse do lado de fora, em 82, 83. Lá de fora, ali dentro do Retiro. Do lado de fora da casa em dele, 85, né? Que eu digo que tem um prédio ali do lado, né? Não é isso que eu quis dizer. Tinha a salinha lá separada. Era em 85. Era muito movimento de gente, né? Lá no Retiro, muito mesmo. Eram umas caravanas que, nossa senhora, hoje em dia não chega nem um terço da metade lá. Não tem como comparar. Dava nos eventos 40, 50 ônibus, né? Fora carro, né? Então era muita gente. Era muita gente. Teve vez que chegava lá 100 e poucos ônibus. Você vê o evento... Jubileu de Ouro. Então, isso que eu ia dizer agora. O evento do Jubileu de Ouro nossa, foi a coisa mais linda. Absurdamente cheio. Foi muito bonito. Você sabe que você, me lembrando do Jubileu, o nosso irmão Carlos Henrique falou sobre 2 Jubileus de Ouro, né? Um em 1980 e um em 1985. E eu acabei recebendo uma mensagem com um cartão na época, né? E esse cartão era um convite do Jubileu de Ouro em 1980. E o Jubileu de Ouro que a gente conhece foi em 85, né? Que os 50 anos foi feito em 85. Então eu achei interessante, enquanto falo com você aqui, estou vendo se eu acho esse convite. Eu achei interessante que... Você lembra de alguma festa que aconteceu em 1980? Que é tão grande quanto a de 85 ou não? Não. Existia assim, só o aniversário dele, a comemoração 13 de maio, 4 de outubro, 2 de setembro, né? Mas depois, igual o Jubileu de Ouro, não teve. Antes não teve, então, não. Teve. Então, eu tô na minha frente aqui uma espécie de
de um cartão com uma rosa branca, dizendo o seguinte: lembrança do Jubileu de Ouro. Olha que legal, lembrança do Jubileu de Ouro da Cultura Racional, Tenda Espírita Francisco de Assis, fundada em 1930 e registrada em 1935. Esse cartãozinho que foi dado, desse evento que aconteceu, foi de 30/12/1980. Então foi celebrado um Jubileu de Ouro em 1980 e outro Jubileu de Ouro em 1985. Está na minha frente, eu vou te mandar pelo WhatsApp na sequência, que eu recebi essa foto da Leila, que também participou do programa um pouquinho. Eu achei a Leila do Henrique? Sim, a Leila do Henrique. Ela mandou essa foto dessa rosa branca, né, com esse cartão racional que está escrito em amarelo ouro, né, falando dessa festa que aconteceu em 1980. E isso é interessante falar, então, porque mexe um pouco no calendário da gente, né? Você lembra desse evento de 1980 ou não? Não lembro não. Wilson, era tanta coisa lá, que eu também ficava muito dentro da cozinha, né? Muito movimento de gente. A Leila e o Henrique, quando chegaram lá, eu já estava lá há muito tempo. Mas foi tão legal, eles chegaram, aquele casalzinho simples, humilde. Eu gostava muito do Henrique e da Leila. Henrique já foi, né? Não, tá presente, ele gravou comigo agora há pouco tempo. Gravou... Henrique da Leila? Sim, Carlos Henrique, sim. Então não é esse que eu conheço. Eu conheci o Henrique, que morava no Rio, e foi morar no Retiro, e depois ele saiu do Retiro. Ele era motorista do caminhão lá, ele e o Muniz, meu esposo, e a Leila. Bom, eu não sei se é o Henrique que eu conheci, ele já faleceu. Então, não sei. Então deve ser o outro que você conheceu. Por acaso é uma coincidência muito grande o nome dos dois, né? Mas, de qualquer forma, eu acho interessante essa questão, sabe, sobre falar sobre caridade, falar sobre a espiritualidade. E é tão belo, né, admitir que a cultura racional, ela começa com esse caminho tão simples, tão singelo. Você lembra de um relato importante? Você falou do relato da... agora fugiu o nome dela. Da Terezinha, não. Da doutora Ione. Aliás, um dos relatos mais fortes e mais interessantes para as pessoas entenderem a espiritualidade. O relato da doutora Ione está na internet, está fácil de achar. É um relato forte, é um relato muito forte. Ela disse que tinha um problema com os ossos, se eu não me engano, eu não estou 100% certo. Na perna. E os ossos, eles digamos assim, não colavam, né? Ela quebrou esses ossos e ela não conseguia. Eu acho que ela chegou a usar pino, né? Chegou a usar pino ou não? Olha, a doutora Ione era mó barato. Sim, era. Ela fazendo o relato dela, ela falou assim: a minha perna parecia um cacho de banana, caindo. Sim. Tem um relato aí. Mas isso é o que eu queria dizer sobre valores espirituais, né? Como é que funciona a Umbanda, como é que funciona o Espiritismo e como é que funciona a cultura racional. Ela chega de uma jornada que ela buscou ajuda em todas as religiões, segundo ela, no relato que ela tem gravado. Então, nenhuma religião conseguia resolver o problema dela. Então, ela começou a procurar a Umbanda. E começou a pagar um pai de santo, pagar outro pai de santo, pagar um trabalho aqui, um trabalho ali. Ela trabalhou milhões de vezes e nunca resolveu o problema dela. Nada resolveu. E quando ela chega para falar com o Racional Superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, e ela pede ajuda a ele, e ele diz que vai resolver o problema dela, e ela pergunta quanto é. Porque ela está tão habituada a gastar dinheiro com trabalho, e ele diz: ô Ione, já não basta o quanto você gastou? É verdade. Então, se fosse um oportunista, se fosse um picareta, se fosse só um mentiroso ou só um médium, ia resolver o problema dela? Não. Então, precisava ser um ser superior, envolvido em uma humildade, né, que nem nós notávamos quem ele verdadeiramente era, para curar a Ione sem precisar gastar um centavo, sem precisar fazer nada. E ela, quando narra, ela faz essa narrativa do relato, que é de fato engraçado, o jeito dela falar, né? Intenso, né? Nossa, forte, sim. né?
Ela diz assim, ela diz, você lembra como é que ela falou? Fala pra mim como é que foi. Você lembra aí, né, do relato dela? Ela primeiro foi o seguinte, Wilson, vou te falar o começo. Ela chegou na cantina pedindo rabanada para comer, sabe? Uhum. Quem fazia rabanada para vender? Então, a rabanada estava mofada. E ela chegou e falou, eu não vou comer isso. Aí ela falou, vou falar com o pai. Ela subiu, chegou lá na varanda falando com ele. Ele falou, então, você desça e vá comer aquela rabanada mofada para curar sua perna, sua linguaruda. Ela fala assim, né? Aí ela voltou, tão triste, tão sem graça. Aí eu vim comer a rabanada. Aí a Lurdinha falou assim, ué, a senhora veio comer? Ah, o Racional mandou eu comer, o pai mandou eu comer. Aí foi quando ela falou no relato lá que ela comeu a rabanada. Mas foi muito engraçado. Sua linguaruda, vai comer lá a rabanada para curar sua perna? Aí foi quando ela deu o relato normal, total lá. E curou a perna, né? Então, assim... Curou. Então, olha aí a prova. Então, se cultura racional não fosse verdadeira, e se o racional superior da Terra não fosse verdadeiro, e se o racional superior não fosse verdadeiro, não tinha curado. Você vê, a minha filha hoje está com 50 anos. Ela tinha 4 anos de idade. Uhum. Está com 50. É uma vida inteira, né, dedicada ao racional superior, né? E assim são os estudantes, assim se dedicam uma vida inteira. Eu queria falar sobre o parágrafo 3 do Estatuto da TEFA, que dizia, desde 1935, praticar sempre e por todos os meios a caridade física, moral e espiritual, prestando indistintamente e sem retribuição alguma todo o conforto caridoso e assistência aos irmãos necessitados. Então, assim, você vê que ele começou com os princípios sociais, né, tão belos e tão intensos, e isso se estendeu a uma vida que não era envolvido com dinheiro, não era envolvido com riqueza, com fortuna, com joias, com iates, com créditos, com helicópteros, como você vê hoje, alguns líderes espirituais, os líderes espirituais vivendo, né, de vidas de bilionários, né, vivendo das custas do sofrimento do povo. Ele era um homem simples, não precisava ser, e era um homem do povo, falando com o povo, na linguagem do povo, não precisava ser, e era. Tinha todo o poder do mundo para provar para as pessoas quem ele era, e não o fez. Nunca disse que a cultura racional era dele, sempre disse que era do mundo superior, que eram deles lá em cima, habitantes do mundo racional. Então você vê que pela humildade dele, pela simplicidade dele, até para dar um autógrafo, como eu vi esse vídeo dele, o rapaz mostra o livro, abre a última capa, a primeira capa e fala, me dá um autógrafo aqui no livro. Ele falou, eu até daria se esse livro fosse meu, mas esse livro não é meu, é dos habitantes do mundo racional, é deles lá em cima. Olha só. Então você vê, a humildade dele é tão grande, né? E a ignorância dos seres humanos que os cercam até hoje é tão grande que não percebem o tamanho desse ser humano, que se é que a gente pode chamar de ser humano, né? Porque eu tenho as minhas dúvidas, né? Eu tenho os meus questionamentos e as minhas dúvidas, mas esse ser que estava entre nós, né? Essa forma terrena e essa forma humilde que foi tão sofrida, na verdade. Foi uma vida difícil, foi uma vida de perseguição, uma vida de injustiças, né? Você deve ter visto muita coisa também, muita coisa feliz e muita coisa triste que ele não merece nem em pensamento, né? É verdade. Pessoas que foram gratas e pessoas que foram ingratas, pessoas que são leais e pessoas que foram desleais, e a caridade dele, e o amor dele, e o perdão dele, sem fim, né? Sem fim. É verdade. Quais são as provas que você teve que você lembra aí, além do Dr. Ione, de pessoas que são impactantes, assim? Você lembra de alguma coisa? Agora no momento foge, né, da mente da gente, né, Luiz? Quando a gente não está conversando, vem tudo, mas quando você está conversando assim, as coisas fogem da mente. Eu sei como é que é. Mas
Eu vi muitas coisas muitas pessoas ser curadas lá, no dia de festa, todos emocionados, e todo mundo queria tocar nele. Olha, meu Deus do céu, a gente ficava, os pessoal falavam, vocês não querem ir lá em cima, não? Eu disse, não, a gente vê ele todo dia, né? A simplicidade dele, Wilson, é muito bonita a simplicidade dele. Ele era um homem simples, humilde, como você conheceu, seu pai, sua mãe. Eu lembro de vocês lá pequenos, andando dentro do retiro. Ai, ai. Dormindo naquele banco Tempo de madeira. Bom que não volta mais. Aquele banco de madeira, ficava uma pilha de bancos de madeira embaixo daquela região que tem uma telha ali, em frente à piscina. Né? Eu lembro de estar dormindo ali por era tarde, a cantina. Sim. A cantina e a cozinha ali. Aquele respeito. Ele trabalhava naquela cozinha ali, da cantina. Na cantina velha, né? Na cantina velha? Agora não existe mais, né? Não Agora existe, é tudo mudado. Eles desfizeram a cantina e montaram uma nova, né? Foi. Uma pena, na verdade, porque era algo que... Tudo bem, é diferente, né? A Constituição é diferente, mas era algo que fez a diferença para tanta gente, né? Você testemunhou os relatos racionais que eram feitos lá dentro da cantina, lá perto do piano? Alguns eu mesmo fui curada ali dentro, né? Porque a cantina naquele piano. Quando ele descia para lá, mandava seu Bebeto cantar, aqueles cantores que ia lá, aquele Jacques do Pandeiro. Roberto Kelly. Roberto Kelly também, João Cruz. Aquela turma toda ali de domingo à noite. E que a maioria ia-se embora, aí ele descia cá para baixo na cantina e ficava, né? Conversando com todo mundo ali, era muito bom. Nossa Senhora! E como é que eram esses momentos de conversa? Ele conversava sobre questões da cultura racional ou eram questões pessoais? Não, só do pessoal mesmo, para ajudar as pessoas lá. Ele não falava nada de outras coisas, não era só isso aí, das pessoas lá. Como que era a convivência, ajudava as pessoas. Um dia estava eu e Muniz, doutor Agostinho, Marisa, a esposa dele, Jardel e Alice, na cantina ali, uma segunda-feira. Aí ele chegou, ele era mal barato, ele chegou pra gente e falou assim, estavam os 3 casais juntos, né? Aí ele falou assim, hoje, chegou pra mim e falou assim, ele me chamava de Hilda, ô Hilda, você está satisfeito com o marido que você tem? Eu falei, estou, sim, senhor. E você, Muniz, está satisfeito com a mulher que tem? Eu falei, estou. Porque se não tiver, eu troco de marido agora, eu troco de mulher. Eu falei, Deus me livre. Não, senhor, faça isso não. Ele riu pra caralho. E essa mesma pergunta ele fez para o Agostinho e Jardel e Alice. Para a esposa dele também. Aí falou, não, ninguém quer trocar não, pai. Então tá, agora vocês estão casados e abençoados pelo racional superior. Pai Joaquim de Umbanda. Você vê que tem humor, né? Você vê que tem a leveza do humor dele, né? E a felicidade de conhecer. Eu tenho umas memórias muito falhas, né? A memória é muito ruim mesmo. Mas eu lembro de alguns momentos muito fortes. E, assim, o meu primeiro momento de beijar a mão dele é inesquecível. Eu sinto hoje. Dá para descrever hoje o meu primeiro beijo na mão dele. Então aquele perfume que ele usava não saía nunca da gente. O perfume eu não lembro, mas a mão dele macia, feita um travesseiro, eu lembro perfeitamente. O perfume na mão dele. Nossa Senhora, aquela mão maravilhosa. Meu Deus, que saudade. Ele faz falta. Faz muita falta. E aí, tá ficando boa a nossa conversa? Não, tá maravilhoso. É a simplicidade e a beleza da cultura racional que nos preenche, né? Então eu acho que a vida racional, a vida que você viveu, é a vida que todos deveriam viver. É nessa simplicidade, é nesse amor, é nesse carinho, é nesse respeito pelo racional superior. Coisa que é rara hoje em dia de ver, muito rara. Porque é verdade isso. Depois de 1991, aliás, eu não posso definir 91 como uma data, porque eu vejo que 87 é a data definitiva. 85 é um pingo no i, né?
É um momento onde todos estavam celebrando, mas era o fim de um ciclo. E é triste dizer isso, mas a nossa celebração, as pessoas não sabiam o que estavam celebrando, né? Não era só os 50 anos da cultura racional, mas era o fim de um ciclo de felicidade. E aí entramos num outro ciclo, né? Numa nova fase de renovação, de reajuste, onde o joio era separado do trigo, né? O joio era separado do trigo. Então, ali você sabe que alguns seguiam para um caminho e outros por outro. Então, 3 grandes movimentos aconteceram nesse ano e as coisas começaram a mudar de fevereiro, né, de 1997 e março de 2000. Eu tô com 2000 na cabeça, né? Estou procurando um papel aqui. Em 21 de fevereiro olha, mais uma vez 2000 está na cabeça. 21 de fevereiro de 1987, ao meio-dia, né, veio uma grande pancada dentro da nossa felicidade e a mudança das coisas. Já vinham acontecendo algumas coisas de 85 para 87. E 21 de março de 87 vem um ajuste, né, dele. E também vem a vontade do ser humano. A vontade do ser humano em 21 de março de 87. Então é uma outra pancada nossa. E aí, em 87, começam algumas coisas a se espalhar pelo Brasil e modificar. São os movimentos de ajuste, como eu disse, em 85 ninguém tinha uma visão disso, do que ia acontecer. E em 91 a nossa felicidade e os nossos vícios, né, acabam, porque nós tínhamos uma certa dependência, e eu digo isso com o maior prazer, não é com desprazer não, uma dependência dele, de viver com ele, de ouvir, de ver. Então isso se tornou uma dependência quase que química e física, porque eu, por exemplo, pequeno, né, subindo na varanda e descendo na varanda, passando ali, como seus filhos passaram também, e você passou e seu esposo passou, e passava 40, 50 vezes na frente dele, aquilo se torna uma coisa tão prazerosa e tão, ao mesmo tempo, tão saudosa hoje, né? Então, ninguém tinha essa visão em 85, ou em 87, ou em 91 do que iria acontecer. Lá ele... Posso falar? Pode. Quando Márcio e Michele, a minha filha, passava lá na varanda, ele chamava meu filho: ô Márcio, senta aqui. Ficava conversando com ele na varanda, com a Michele, minha filha. Eu falava: meu Deus, cadê esses meninos? Estava lá na varanda conversando com ele. Aí depois começou a mutuar muita gente, aí parou, né? Chamar, de a gente ficar toda hora lá conversando com ele. Foi bons momentos que nós vivemos lá. Exatamente. Eu acho que quando ele faleceu, para mim o mundo acabou, sabia? Para você e para todo mundo, né? Eu lembro que eu estava em prantos, né? O mundo, aí eu falei assim: Muniz, acabou tudo. Aí ele falou assim: é verdade, Nilton. Mas a filha dele falou: não, agora que vai ficar bom. Não, na verdade, o que acontece com a gente tem que ser analisado profundamente, né? Nós tínhamos uma dependência, criamos uma bengala, né? Uma necessidade dele. E ele simplesmente, ele falou: eu cumpri a minha missão. Os livros estão aí, e vocês não querem ler. E até hoje ninguém quer ler, né? As pessoas falam que são leitor, mas você vê que o comportamento, né? O comportamento diz mais do que as palavras. Então, se a pessoa quer realmente a mudança, a presença do racional superior em suas vidas, é preciso mudar, é preciso ser racional. E então, quando ele fecha esse ciclo, pra gente é muito doloroso. É muito difícil. É doloroso. Eu vejo até, inclusive, nesse momento, em 1991, né, em fevereiro de 91, você vê que fevereiro bate sempre, né? A gente falou de fevereiro de 87, que foi uma grande pancada na cultura racional. E em fevereiro fevereiro não, eu falei fevereiro, janeiro, né? Janeiro de 91, não é isso? 13 de janeiro, não é isso? 13 de janeiro. 13 de janeiro, eu falei errado. Então, em janeiro de 91... 13 de janeiro de 91. Vem uma outra pancada, uma pancada que ninguém esperava, né? Assim, por mais óbvio que fosse para alguns, que seria óbvio, para a gente não era óbvio, né? A gente estava envolvido numa bolha de felicidade
e não percebi essas modificações, né? Essas mudanças, por mais óbvias que fossem. Então eu acho que não foi fácil para ninguém, não foi fácil para a família também, que não contava. Não foi fácil porque não sabia o que fazer, não é? Então eu acho que hoje nós vemos o que está acontecendo, que nós temos aí várias migalhas e fragmentos desse jarro que se quebrou, né, em 1991, e esses fragmentos, cada um com as suas verdades, com as suas fantasias, com os seus sonhos, longe, mas muito longe do racional superior da Terra. E eu fico feliz em poder te ouvir, Nilda, ouvir a tua jornada. Eu também. Porque isso nos ajuda a lembrar das coisas primárias. A paciência, a persistência, a humildade, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente sobre todos os pontos de vista. Ser bem esclarecido e esclarecer os demais. Então esses são os princípios fundamentais da tenda, da cultura racional nos seus primórdios, né? Então é muito gratificante a gente poder ouvir de você, ouvir dos estudantes de cultura racional, a beleza que é viver ao lado do racional superior. Nossa, quando meu filho puder falar com você, você vai ver as coisas maravilhosas que ele vai falar com você, que acontecia com ele. Ele é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Aliás, você, sua filha, seu filho, né? Todos são muito bem-vindos. Isso foi o melhor presente da minha vida que a natureza me deu. O meu esposo, quando estava indo embora, ele teve um infarto fulminante, né? Ele chegou para mim antes, ele falou assim: olha, eu estou indo embora, mas vou muito feliz porque vou deixar você com este livro e meus filhos. Então eu estou indo, vou partindo feliz da vida, porque a vida continua. Morre a matéria, mas a vida continua. E suspirou e morreu nos meus braços. Voltou para o mundo racional. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão cumprida. Ele tomava conta das fazendas do seu Manel, né? Só vivia cuidando das fazendas lá, dos gados, dos animais dele, né? Ai, Wilson, são 9 anos vai fazer que ele faleceu já, mas eu agradeço ao Racional Superior e ele ter deixado esse livro na minha mão. Os cachorros estão lá. Eles viram alguém ali passar. O mais belo é que a gente sabe, né, quando a gente tem conhecimento mesmo que essa vida é uma passagem. E essa passagem, ela tem seus momentos felizes, momentos tristes, momentos leves, momentos intensos, né? Mas quando você chega no fim de uma jornada e tem o reconhecimento dessa felicidade, é a garantia do mundo racional, porque não tem mais nada que fazer. 3 meses antes, ele veio me avisando que estava indo embora, para me preparar, que ele estava indo embora. O raciocínio. O raciocínio avisa, né, Wilson? Mas é muito bom, foi bom bater um papo com você, muito bom mesmo. Eu gosto muito de ver aquelas mensagens suas que você fala, mas eu não tenho ela, que você fala da coroação do Pai Manel, dali, é muito bonita. O Cavaleiro da Concórdia, né, que eu li, né? Eu mando para você. Manda para mim. Eu mando para você, eu mando. Nossa Senhora, a coisa mais linda do mundo. E você tem uma voz assim, exuberante de bonita. Obrigado, meu irmão, obrigado. Você sabe. Você fala assim com ênfase, sabe? Você fala bem. Eu gosto de ouvir. Obrigado. Vindo de você, eu fico feliz, viu? Porque a gente tenta. Na verdade, eu queria até aproveitar para agradecer o apoio que eu recebo. Eu acho muitas vezes, sabe? Eu queria que quem está me ouvindo ouvisse com o coração na mão, assim como eu estou agora. A nossa missão é de amar ao próximo e tentar fazer o melhor possível a todos. Eu falei com o Wagner agora, há pouco tempo, né? Antes de gravar com você, eu estava falando com o Wagner, eu falei, eu tenho esse compromisso que não volto sozinho para o mundo racional. Sem levar pelo menos uns 1000 comigo de volta. Então, assim, a minha tentativa, Nilda, é ajudar. E é óbvio, né, que eu tenho... O nosso lema, né?
Sim. É o nosso lema, é ajudar uns aos outros. Sim, sim. E você sabe que quando eu coloco as minhas conclusões, é porque são frutos da minha experiência, das minhas dificuldades, da minha jornada, que não é nada simples, né? Ele me trouxe para o outro lado do oceano, e me provou que foi ele que me trouxe, Nilda. Quando eu cheguei aqui, Com certeza. em uma semana, eu totalmente longe do Brasil, em uma semana toca Tim Maia Racional na Suécia, longe do Brasil. Não tinha sentido tocar, não tinha sentido, Nilda, não tem sentido até hoje, não tem sentido. Então, foi, sabe que mês foi? Foi em, se eu não me engano, eu tô quase certo, foi alguns dias antes ou depois do dia 23 de abril de 2004. A primeira vez que eu vim para cá, para a Suécia, a trabalho. Eu não tinha nenhuma previsão de morar, de viver, de nada. Cheguei aqui uma semana, no final de semana, fui curtir um bar aberto com os amigos e toca Tim Maia Racional. Falei, bom, você tá me provocando, né? Você tá abusando agora. Porque se eu tô no Brasil, olha só, para você ter uma ideia do que eu tô querendo dizer, Nilda, no Brasil isso não era comum, porque era o retorno do Tim Maia Racional. Então, quando começou a voltar a fazer sucesso, quando os DJs começaram a comprar os LPs e custavam uma fortuna, né? 2, 3 mil reais, era uma fortuna, porque era algo raro, ninguém tinha. Era DJ procurando em sebo, tentando achar quem é que tinha e pagando qualquer preço. Então, esse DJ aqui na Suécia foi pro Brasil, que é uma loucura, já começa por aí, uma loucura, e comprou esse LP, pagou uma fortuna, porque é gringo, pagou uma fortuna, e trouxe o LP para tocar na Suécia. Eu tô ouvindo o LP. Caraca. Então eu falei, não, agora você abusou com a prova que você me deu, né? Abusou, assim, demais. Então ele nos prepara das formas mais incríveis. Às vezes nas lições... De todo jeito, forma de maneira, é verdade. Às vezes nas lições mais duras, eu tive essa lição dura, porque eu saí do Brasil com o coração partido no meio, né? Meu pai se foi no meu aniversário em março de 2007. E eu ganhei esse presente às 2 horas da manhã do meu aniversário, né, que eu tinha um plano de celebrar, ele estava na minha casa. Então a minha vida mudou muito, né? Já começa por aí, né? Eu já tive um impacto muito grande. Então quando eu saio do Brasil e venho para cá, eu venho com orientações de entidades que me encontravam nas ruas, assim. Eu nem conhecia as pessoas e me dava recado na rua, caminhando, né? Aconteceu algumas vezes comigo. É verdade. E quando eu me dei conta da missão que ele me deu, né? Eu levei os primeiros 30 livros na mala quando eu viajei, entendeu? E doei aqui na Suécia para algumas pessoas e comecei a divulgar em alguns países. A gente foi para a Finlândia no primeiro ano, eu fui para a Dinamarca, né? Eu cortei um dobrado lá na Dinamarca porque eu não conhecia nada. Eu começava a divulgar nas ruas e entregar panfleto nas ruas. Até em locais proibidos de divulgar, porque eu estava dentro de uma estação de trem que eu não deveria fazer, entendeu? Eu não tinha a menor noção em Copenhague. Então, assim, quando eu vejo que ele me deu uma missão, alguns poderiam dizer que eu me dei, né? Que eu escolhi essa missão, mas quando eu faço hoje esse trabalho racional, com toda a dificuldade que eu faço com a melhor das intenções, né? A gente sabe que a gente não é perfeito. E eu me esforço ao máximo para ajudar. E o que tem servido de recompensa para mim, para minha felicidade, é ouvir que as pessoas têm estudado mais, que têm voltado a estudar, Nilda, gente que largou o livro, gente que agora há pouco tempo, essa semana, gente que voltou para a caravana. Olha, eu comecei a divulgar de novo, eu estou empolgado. Então, é isso que eu quero. A minha vitória é saber que eu posso ajudar. É saber que todos voltando ao seu natural, né? Sim. Sim. Agradecer, né? Agradecer a ele, né? Agradecer ao Racional Superior pela a grandiosidade que nós temos na mão, né? Lutar por ele. Agradecer a ele por tudo. Agradecer a ele por tudo que ele fez por nós e faz até hoje, né? Nós somos muito gratos. Eu sou grata ao Racional Superior por tudo que ele faz por mim, pelos meus filhos e por toda a humanidade, né? Porque é o melhor presente que ele me deu nesta vida foi esse livro, o meu tesouro,
Eu falo para as pessoas assim: ah, a senhora é rica? Eu digo: sou, muito rica. Tem o maior tesouro dentro da minha casa. E o que é? Eu digo: os livros Universo Sem Desencanto. É isso aí. Ué, né? Mas não é a nossa riqueza? Não, sem dúvida. Eu falei lá no início do programa, né? Você lembra das primeiras palavras? Eu falei sobre riqueza, porque é uma riqueza que não tem como comparar. Eu troco qualquer coisa pelo livro Universo Sem Desencanto. Absolutamente qualquer coisa. Eu tô pronto para qualquer coisa. E a minha decisão para ele, na alegria ou na tristeza, né? Que a gente fala isso, né? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, eu tô com ele, sempre. O Bergil, meu irmãozinho Bergil, que até falei sobre ele hoje também, com outro irmão nosso. Também, eu conheci muito ele lá. Né? Ele, a esposa dele. Sim. O Hilton, que era um policial também lá, conheci ele. Sim. Muita gente ali que eu conheci, né? Muito já faleceu, o doutor Agostinho, todo mundo assim, bebendo, aquela turma. Eu conheci essa turma todinha lá. Porfírio. Professor Porfírio, que também já foi, né? Gente muito bacana que eu conheci ali dentro. Eles são maravilhosos, todos eles com a sua personalidade, com a sua individualidade. Eu acho que... São pessoas que tinham dinheiro, mas nem parecia ser o que era. Tudo simples, humilde, né? Conversava com todo mundo. Conheci muita gente mesmo lá dentro, mas muita, que hoje em dia eu não lembro. É muita gente, Wilson. Nossa Senhora. Eu acho que é isso que você falou é o mais importante. Você falou sobre o mais importante. É a simplicidade das pessoas, né? É a simplicidade das pessoas, né? Porque você vê aqui fora, o pessoal é um orgulho, uma vaidade. Deus me livre. Mas faz parte da vida da matéria deles, né? Fazer o quê? Você tá estudando desde 77, certo? Exatamente. E eu acho que nada poderia ser melhor como referência, né? Não só aos seus filhos que sabem disso, mas às pessoas que estão ouvindo, né? Que a referência da cultura racional é esse comportamento da Nilda. É essa simplicidade, é essa humildade, é esse amor, é essa alegria que passa pra gente a essência da cultura racional. E verdade. Hoje... Pode falar. Hoje, dentro do ônibus, eu estava rindo, aí o homem falou: nossa, a senhora é alegre, né? Eu falei: é melhor sorrir ao ter que chorar, meu amigo. Vamos sorrir, que a vida é linda. Ele riu pra caramba. Tá certo. É isso aí, né? Eu sou assim, eu sou risonha mesmo, eu gosto de rir. Pra que chorar? Chorar, meu filho, tristeza não paga dívida. Eu trabalhei muitos anos. Eu trabalhei muitos anos dentro da salinha, Wilson. Conta pra gente a experiência, pode contar. Eu entrei na salinha em 1985. Saí depois que ele faleceu, aí eu também não fui mais, né? Mas foi o melhor presente que ele deu para mim, minha esposa. Meus protetores. Ele chegou pro Muniz e falou assim: olha, eu dei um presente para sua mulher. Aí Muniz: pai. Muniz pensava que era um presente, uma coisa assim, material, né? Aí Muniz: não, que coisa boa. Ele falou assim: ué, você tá sabendo não, Muniz? Ele falou: não, eu cheguei agora de viagem, pai, como é que eu vou saber? Eu dei uma identidade para ela, para proteger vocês. E realmente, olha, não tem dinheiro do mundo que pague essa felicidade que eu tenho dentro de mim. Que bom. Ai, Wilson, quando eu falo, fico emocionada. Você sabe que você falar das experiências espirituais, existe um público que não entende. Existe um público hoje fora da cultura racional que nunca ouviu o livro, que não entende. Existe o público espírita que tem esses entendimentos limitados, entende alguma coisa. E existem os estudantes que não entendem. Então eu queria falar em defesa desses assuntos, que a espiritualidade, né, falando na linguagem do povo, né, a espiritualidade, se ligar a seres superiores é uma coisa natural do ser humano. Natural, não é nada. Existiu uma referência histórica, por exemplo,
dos últimos 5.000 anos, que todos os livros sagrados são seres conversando com seres superiores. Por exemplo, quando a gente vê no Bhagavad Gita, né, o livro A Canção da Vida do hinduísmo, você vê seres superiores conversando com seres humanos. Quando você abre a sua Bíblia moderna, toda modificada, que essa Bíblia não é nem de perto o que era, o que aconteceu, você vê alguns seres humanos conversando, vendo fogo, vendo Deus, vendo luz, vendo anjo, então todos eles vendo seres superiores. Quando você vê o profeta Muhammad, o Maomé do islamismo, dizendo que não queria fazer nada, e ele ouvia essa voz, recita, 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 então ele, quando começa a falar, a reproduzir o que ele ouvia da entidade, isso também é um contato com seres superiores. Então a espiritualidade é complexa de ser entendida no mundo moderno, porque o mundo moderno não entende de espiritualidade. O mundo antigo viveu isso numa rotina diária, né? Existiam grandes seres no Egito, por exemplo, de pessoas que são os oráculos, né? Olhando para o futuro, falando das coisas que iam acontecer. Então, a nossa sociedade criou um rótulo, né? Que é o espiritismo, que acha que esses seres da baixa atmosfera, né? Que são os seres que tomaram algumas decisões e lapidaram muito a humanidade, porque foi preciso mesmo, para dar um freio na vontade do ser humano. Mas existem outras conexões e alguns aparelhos especiais, querendo alguns ou não, alguns seres especiais, muito especiais. Então, verdade. Esses seres superiores, eles precisam de voz, né? Precisam falar as suas mensagens. E exatamente. No mundo de aparelho, né? Exato. E no mundo de impuros, no mundo de sujos e imperfeitos, né? Quem de vós é esse e essa que pode dizer que é puro, limpo, perfeito e santo? Então o racional superior ensina: não tem puro, nem limpo, nem perfeito, nem santo. Se eu viesse salvar puro, limpo, perfeito e santo, não salvava ninguém. Então essa ideia de pureza ou de grandeza ou de beleza é uma ideia da vaidade do ser humano, que está longe da espiritualidade. Então as pessoas mais humildes, na minha experiência, viu, Nilda? Em sua defesa, na defesa de muitos aparelhos que eu conheci, como o Pacheco, né, como você, como a Celina, né, como a Simone, que ela me perdoe, mas eu menciono ela com muito carinho, e muitos outros aparelhos que eu conheci, sérios, delicados, sensíveis, importantes, são esse porta-voz, esse alto-falante divino, né? Que nos ajudam a seguir a vida. Seu Chico era uma simplicidade, que era uma beleza. Sim. Né? Seu Chico até recebia o pai Joaquim, Nossa Senhora. Aquele homem não igual o seu Manuel, mas ele era simples, muito simples mesmo, um aparelho excelente. Muito bom. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida quando o seu Manuel me deu essas entidades. Melhor presente. E hoje eu sou grata a ele, né, por tudo. Essa maravilha aqui, tem as fotos dele aqui. E muitas coisas boas aconteceram aqui, lá. E hoje eu tenho aqui ele na minha casa. Eu tenho os 4 volumes de Francisco de Assis. Nossa Senhora, aquele livro, hein? É excelente. Nossa Senhora. Você já estudou isso? Não, eu estou gravando ele, não estou gravando sempre. Eu tenho eles aqui, né? Mas você sabe que o mais importante disso tudo, o mais importante é que o que eu notei, sabe, Nilda? Observando os anos que eu passei dentro da salinha, observando, eu passei muitos anos olhando, analisando, assim, literalmente analisando as forças e conversando e verificando. Eu noto que os aparelhos mais altos são os mais simples, os mais refinados, os mais elevados são os extremamente humildes. E eu acho que o Chico, o velho Chico, ele tinha suas virtudes incomparáveis em sua simplicidade. Eu acho que é por esse motivo que esses seres superiores escolhem
esses seres sem É. vaidade, né? Porque verdade. a vaidade sem dúvida é o caminho para a ruína, né? A verdade. vaidade do meio racional é o caminho da ruína. E todos É esses verdade. novos médiuns, e eu literalmente uso a palavra médium, porque são médiuns são todos vós da luz solar. O racional superior nos define assim: médiuns são todos vós, todos vocês da luz solar, ou seja, abaixo do sol, são todos médiuns, verdade. né? E o maior presente que eu ganhei, que o astral me deu, foi esse conhecimento, né, do mundo invisível, esse canal de conexão, porque eu tô sozinho lá de cá, né? Ainda mais, né, nos últimos anos de ataques, né? E eu venho seguindo essa jornada. Conversei Nossa sobre Senhora, isso hoje. você tem morar aí, moço. Eu conversei com outro amigo hoje, um irmão nosso hoje, sobre isso, né? Então, se não são eles, né? Eu já tinha caído há muito tempo. Lógico, se não for os habitantes do mundo racional, a gente não aguenta essa batalha aqui, não. A batalha aqui é forte. Muito forte. E quanto mais alto você sobe, maior é a queda. Então, para mim, eu fico Você tem vontade de voltar para o Brasil, não? Não tenho. Porque meu pai. Porque eu amo o Brasil, eu tenho vontade de visitar o Brasil, mas eu não tenho vontade de morar no Brasil. E a razão é muito simples, a razão é que até o momento, né, a família tem muito mais segurança aqui do que no Brasil, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso, que a segurança aí é algo muito sério. Mas o Brasil será sempre o amor da minha vida, né? Mas em termos de família, né, para tomar conta de criança pequena, é difícil. Você sabe disso, né? Você sabe que você viveu isso. E o Brasil de hoje não é o Brasil que você viveu de 77, né? O Brasil de hoje você sai de manhã, não sabe se volta de noite, né? Então é muito... Deus me livre, eu me lembro de 1970, quando eu casei, você andava Copacabana, Leblon ali, fazia gosto andar agora, Deus me livre. Dá medo. Mas eu sei que uma hora ou outra a minha missão ela acaba. Eu tô tentando servir de pincel na mão do pintor, né, Nilda? Eu não tô buscando por vitórias e por méritos, não. Eu quero só servir a fase e ajudar. Com certeza. Ajudar os estudantes a entender melhor esse conhecimento, sabe? A descobrir coisas incríveis que você viveu, que você viu, que os mais novos não viram, Nilda. Eles precisam ouvir. Não tem nem noção do que nós vimos lá dentro. Não chega nem um pé de nada do que nós passamos ali dentro. E assim mesmo tem um monte que ainda quer dar lição na gente, sabia? Eu fico assim olhando, eu falei, é verdade, um iludido é um perdido. Nilda, é verdade. Eles têm esse aprendizado, Nilda, mas vai chegar a hora deles, sabe? Vai chegar a hora deles. Com certeza. Ou por bem ou por mal, a gente acaba chegando no momento certo, na hora certa. O racional, ele fala assim, se você não pegar pelo amor, pega pela dor, né? Quando a gente vai divulgar os conteúdos. Quando a gente está divulgando, eu e Fábio Moreira, você conhece, foi quem me deu o teu telefone, né? A gente está lá no Lago da Rosa, aqui em Goiânia, aí vê as pessoas, o livro do Tim Maia, o livro do Tim Maia. Eu falei, o livro do Tim Maia, não. Ele foi estudante desse livro, mas não é o livro dele, não. É verdade, o livro do Racional superior, né? Ele fala assim, o livro do Tim Maia, olha só que beleza. Eu digo, que beleza, mas não é do Tim Maia. Tim Maia, ele foi um grande divulgador, e até hoje, depois de morto, ele ainda divulga. Na Suécia, por exemplo. Na Suécia ele estava divulgando. Ai, meu pai do céu. Eu fico muito grato, mais uma vez, muito feliz, Nilda, por falar com você, por me lembrar dos valores, não só dos valores principais da cultura racional, que é a simplicidade, que é o amor, que é a fraternidade, que é a coisa que está em falta. Está em falta hoje em dia, Nilda. Cadê a fraternidade? Eu falei hoje. Comer com angu. Talvez foi com angu nos anos 80, né?
Comeram muito angu e sumiu tudo. Sumiu. Nilda, eu falei assim, como é que vai pregar a paz, o amor e a concórdia, vivendo em guerra, em ódio e na discórdia? Como é que vai falar de cultura racional se é contra esse, é contra aquele? Fala mal desse, fala mal daquele, ataca esse, ataca aquele, e quer ser salvo pelo mundo racional. O racional superior diz, se é contra esse ou contra aquele, está contra o livro. E se está contra o livro, está contra mim. E como é que eu vou salvar? Então, assim, que vocês ouçam essa referência, essa beleza, não só em termos materiais, mas em termos espirituais. Essa é a linguagem do povo, né, Nilda? Em termos espirituais, olha essa beleza dessa flor, né, que cresceu no retiro desde o primeiro momento que entrou e saiu no momento que tinha que sair. Eu acho que, com certeza. Eu acho que é muito importante vocês entenderem que grande parte de todos os antigos, depois de 1991, fazem as suas salvas, as suas festinhas assim rápidas e vão embora. Porque sentem falta da essência da cultura nacional nos ambientes, nas vibrações, nas correntes. E para quem não sente as correntes maiores, para quem nunca sentiu, como é que você vai definir algo que você nunca sentiu? Então, qualquer corrente, qualquer frequência para você vai ser sempre igual. Para aqueles que estão ligados ao racional superior, aonde estiverem, vão sentir a presença do racional superior. Aonde estiverem. Então não existe centro, nem templo, nem sinagoga, nem em casa de pregação. Ele está ao seu lado. Está em todo lugar. Exatamente. Ele está aqui entre mim, está aí em você, está no mundo inteiro. Né? Como um dia eu estava vindo do mercado com um carrinho cheio de compra, uma senhorinha chegou para mim e falou: "Ô, minha filha, deixa eu te ajudar." Eu falei: "Não, senhora, precisa, não, vou lhe ajudar." Aí ela veio e me trouxe até no ponto do ônibus. Quando eu procurei a mulher, cadê? Era um habitante. Aconteceu comigo tantas vezes, Nilda, isso. Tantas vezes. Eu falei: caraca, a mulher sumiu. Cadê essa mulher? Ainda levou o carrinho do mercado de volta. Sim. Sim, você vê? Mas já parece tão simples pra gente, não? Sim, isso é interessante, Nilda. Eu já notei isso, eles fazem questão de ser extremamente simples. Exatamente, não é pouquinho, não, hein? Não é pouquinho, não, é muito. É muito. Das formas mais simples, Eles vêm em forma de velho, eles vêm em forma de... Qualquer forma eles se apresentam. Você não diz que é um habitante do mundo racional. Verdade. Vem numa simplicidade exuberante. Você sabe que uma vez eu vi o mestre aqui na Suécia, sabe? E eu digo assim com essa simplicidade, porque ele de forma muito educada me chamou a atenção de um erro meu, de forma muito educada, sem abrir a boca. Eu tenho 1,96 m, então para encontrar alguém mais alto que eu tá difícil, hein? Então, caraca, tudo? Tenho 1,96 m. Então, me para eu não tenho nem metro. Me para um senhor absolutamente diferente na minha frente, num ponto de ônibus. Eu tecnicamente, para poder explicar para você, não era isso que aconteceu, mas eu vou explicar dessa forma para você entender. Eu tecnicamente ia furar a fila, porque eu estava no ponto do ônibus numa posição distraído com o celular na minha mão. Existiam outras pessoas na minha frente, entendeu? No ponto também esperando o ônibus. Mas eu estava ali parado e é normal, assim, na posição que eu estava, era entrar no ônibus. E materializa um ser na minha frente alto, mais alto que eu, vestido de terno, de uma cor que era a cor do mestre, sabe? Era um tom meio que pintado, sabe? Assim, com pincel esses pincéis de Van Gogh, esses pintores famosos, entendeu? De uma tonalidade, de um brilho, de uma leveza no olhar e de um sorriso lindo. E ele vira para mim sem abrir a boca.
sem abrir a boca. Olha para mim e diz assim: não é a sua vez. Sem abrir a boca. E eu olhei para ele e eu sorri de volta e não respondi também, né? Também não respondi. Eu falei: você não me engana. Eu sei quem você é. Mas eu não falei nada. E ele parou na minha frente, parado, né? Maior que eu, que isso raramente acontece, vestido de terno, um terno bonito. Também não é comum, porque a Suécia as pessoas não usam terno, aqui é muito raro usar terno. Então um homem da cor dele, vestido de terno, daquele terno, era algo que era diferente. E o olhar dele, o semblante dele, a beleza, mas uma beleza assim dessas que o mestre tem, né? De querer dar um abraço, porque você olha para ele e sente isso, né? E eu olhei para ele e falei: você não me engana, eu sei que você não é daqui. Quem é você? Não. Aí passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, aí ele olhou para mim e subiu no ônibus lentamente. E eu subi atrás dele e falei: você não me engana, eu sei quem você é. Mas eu fui ficando mais acostumado, sabe, Nilda? No início era muito difícil. E eu só falo com eles quando há contato, assim, quando eles querem falar, sabe? Eu na sua linguagem, né? Eu também sou aparelho, assim, todos nós somos, né? Quem não é, na verdade, todos né? nós somos aparelho nacional, todos nós. Só que foi o maior Não é só quem presente. trabalha na saúde, não. O maior presente da minha vida foi ganhar esse canal de conexão com eles, porque sozinho, do outro lado do mundo, com a torcida toda contra, tá difícil, né? Então, Caraca, brinquedo não, viu? com a torcida contra. Então, assim, a gente tá seguindo no meio de tiroteio, tiro de tudo quanto é lado, e a gente tá seguindo o caminho racional, sabe? E eu me entrego por completo. Eu me entrego com amor e com carinho, até para os inimigos. Falei hoje com meu irmãozinho, né, que conversou, ele está ouvindo com certeza o programa na sequência, ele vai ouvir, ele vai comentar, que não resta a melhor resposta do que amar a quem nos ama e a quem nos odeia. E isso é um exercício que tem que ser feito, porque tem que ser praticado até que chegamos ao ponto de viver isso, né, no dia a dia. Não é fácil. É tarefa difícil, porque os momentos mais duros a gente, né, às vezes se apega pela energia e muda, e tem raiva e desequilibra, mas logo mais à frente a gente volta ao normal, equilibra e se arrepende. É verdade. Você sabe, Nilda, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e com meu pai. Eu estava andando na rua, no centro da cidade, vindo do edifício central. Aqui no Brasil? No Brasil, há muitos anos atrás, quando meu pai estava presente entre nós, né? E aí eu estava andando no edifício central, saindo do edifício central com meu pai, e eu vinha numa discussão com ele, boba. Assim, boba. E eu levantei a voz para ele, assim, para dar uma bronca nele, assim, né? E em menos de um minuto, aconteceu algo muito estranho comigo. Nilza, eu saí do meu corpo e eu me vi virando para ele e gritando, falando alto, sabe assim, brigando com ele. E eu saí do corpo, eu me vi brigando com ele e voltei pro corpo. Sim. E aí, na sequência, eu olhei para ele e falei: pai, me desculpa. Então, eles me tiraram, eu não sei explicar o que aconteceu, eles me tiraram daquela visão para enxergar que, além de errado que eu estava fazendo, ali não era eu, entende? Então, entendi. Então, quando eu vi isso e logo na sequência... Você voltou? Sim, me arrependi e falei: pai, me desculpa, não tá certo isso. Então é algo incrível esse avanço da espiritualidade. Então, se você que está nos ouvindo, que é espírita, eu faço um convite para você tentar. Eu sei que a jornada não vai ser fácil, né? É uma jornada difícil, uma jornada nova para você, mas se apega, né? Avança o máximo de livros, questiona, não lê 1, 2, 3, não lê todos que você puder ler, lê a obra, a réplica, a tréplica, começa os históricos.
e você vai sentir essa mudança, né, na energia racional. Você vai ter as suas provas. Tenho absoluta certeza disso. Ô Wilson, esse programa aí você vai botar na internet? Boto sim. Se você quiser, eu boto hoje. Porque minha filha perguntou, eu falei, Michele, não sei, deve botar. Fala para ela que eu mandei um abraço. Mãe, vai fazer chamada de vídeo? Eu falei, não sei. Não. Eu quero que vocês ouçam, quem está ouvindo, que o programa é Encontro Racional. É um programa gravado, né? É feito por áudio. E se você tem interesse em deixar quiser participar do Encontro Racional e bater um papo, a gente bate um papo. Se você quiser mandar só o seu relato racional, você pode mandar só o relato racional. E entre em contato aí pela rede social, procura no Universo em Desencanto Inglês, Universo em Desenchantment, né? No Instagram, no TikTok, no Facebook, ou então manda um e-mail para mim no info@universoindesenchantment, né? Que é Universo em Desencanto Inglês.com. Eu tenho o meu WhatsApp, tem muita gente que tem, então se você conhece alguém que participou do programa, certamente eles passam para você o meu WhatsApp. Eu estou à disposição de todos. Esse programa tem o objetivo para falar de cultura racional, mas para provar a cultura racional, para provar que ela é real, né? Ela não é uma fantasia vivida por fé ou por esperança, mas uma realidade, uma mudança na vida do ser humano. Então, se você está ouvindo e quiser fazer o teste, eu sugiro que faça. Se você quiser entrar em contato também, estudante novo, pode entrar em contato, a gente está à disposição para falar aquilo que a gente pode, que a gente sabe falar, né? E eu queria pedir para você deixar as suas palavras finais, Nilda, para passar essa mensagem para quem não é estudante de cultura racional e para quem é também, falar o que você precisar falar. A pessoa que quer ser feliz, conheça os livros Universo em Desencanto, de cultura racional. Estude, que é o melhor presente que a Mãe Natureza nos dá. É esse o meu recado para todos que passem a se conhecer, se encontrar com a sua individualidade que está perdida. E eu encontrei a minha dentro dos livros Universo em Desencanto. Tá bom? Tá ótimo, Nilda. Obrigado por participar. Um abraço na filha e no filho, um abraço carinhoso. Ambos estão aí convidados se quiser falar, contar suas histórias ou mandar o relato também, ou um ou outro, né? O Encontro Racional é o bate-papo e o Relatos Racionais é só o relato mesmo. A hora que o Márcio pediu, porque ele trabalha, chega tarde também, né? Mas a hora que ele estiver disponível, ele diz que vai, qualquer hora dessa vai conversar com você também. Pode mandar o recado para ele que eu estou à disposição sempre. Tá bom, obrigado, viu? Um abraço para todos vocês aí, um abraço na sua esposa, nos seus filhos. Obrigado. Um abraço carinhoso a você também. Estudem o livro, eles estudem para ser feliz como todos nós somos. É verdade, obrigado.